Qual é o jeito certo de você fazer, de você começar a montar uma consultoria eficiente? Bom, o jeito certo a gente vai dividir em 4 passos. A gente vai flexibilizar o valor de poupança, a gente vai montar uma estratégia de quitação de dívidas eficiente, fazer um planejamento de viagens eficiente e montar uma estratégia de aquisição de bens eficiente, que são os 3 aspectos de modo geral que a gente falou lá no último vídeo, tá? Então vamos lá. Flexibilizar o valor de poupança, estratégia de quitação de dívidas, planejar uma viagem de forma eficiente e uma estratégia econômica para aquisição de bens. Como é que a gente vai fazer isso? Você pode ter a sua própria ferramenta, desenvolver sua ferramenta no Excel. Você vai perder tempo e vai demandar um alto esforço. Eu estou usando aqui a ferramenta que a gente desenvolveu na Sync. Ela vai me oferecer todo esse suporte tecnológico. Uma planilha que a gente utilizava lá nas antigas, hoje a gente já tem a nossa plataforma. Então, o que é que essa ferramenta ela vai me mostrar, tá? Primeiro ponto, todas aquelas informações que eu coletei naquela planilha de avaliação financeira, eu vou pegar, vou extrair todas as informações daquela avaliação e vou importar aqui na minha ferramenta de montagem de consultoria. Depois que eu pego todas aquelas informações e importo, grande parte da planilha já vai estar sendo preenchida. Eu só vou precisar flexibilizar com o meu conhecimento. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho as taxas médias de mercado atualizadas mensalmente. Aqui eu tenho uma tabela de declaração de imposto de renda atualizada anualmente. Então todas as minhas informações na planilha estão vinculadas com o mercado. Beleza? Depois que eu importo essas informações, eu vou para o primeiro passo, flexibilizar o meu valor de poupança. O que é esse valor de poupança? O valor de poupança é justamente aquele valor mínimo que o cliente se comprometeu a poupar por mês. Ou o valor máximo, que é o desejo, a meta desse cliente, que é a vontade que ele tem de economizar mensalmente. Tá? Na última reunião, eu dei um exemplo de renda de R$ 5.000 na hora de elaborar a proposta. Então, eu vou colocar aqui, renda de 5.000. O poder de poupar mínimo do meu cliente foi R$ 500, que a gente estabeleceu. Então, com essas informações, aqui no planejamento de metas, eu já tenho uma reserva de emergência intermediária, que teria que ser 6 vezes a minha renda mensal, R$ 30.000. A minha reserva de emergência mínima, que é 3 vezes a renda mensal, 15.000, que é a minha reserva que eu tenho que pensar em montar o mais rápido possível. E a reserva ideal, que é 12 vezes a renda mensal, que seria R$ 60.000. Tá? Então, o meu cliente ele poderia começar de alguma dessas 3 reservas, caso ele tivesse algum valor investido, guardado, ou o meu cliente poderia começar a montar do zero essa reserva, beleza? Então vamos lá, renda mensal 5.000, valor de poupar, aí é que eu vou flexibilizar. Se eu tenho R$ 500 por mês, o que é que eu faço com esses R$ 500 por mês? Bom, eu vou flexibilizar em curto, médio e longo prazo de acordo com os objetivos e a necessidade do meu cliente. No último vídeo, eu não coloquei nenhuma dívida para o meu cliente. Então, ele não tem a necessidade de quitar dívidas. Então, eu tenho que começar a pensar na minha reserva de emergência, que é o primeiro ponto, quando a gente fala de segurança financeira, quando a gente fala de uma tranquilidade financeira. Meu cliente ele precisa ter uma reserva mínima de R$ 15.000. No último exemplo, eu coloquei que meu cliente ele tinha R$ 40.000 em poupança, R$ 5.000 em renda fixa, R$ 1.000 em ações e 4.000 em criptoativos. Ou seja, a minha reserva de emergência já está montada. Então, a minha reserva de emergência vai ser um aporte inicial de 30.000. Então, eu vou tirar aqueles 40.000, vou deixar 30.000 num CDB de liquidez imediata e vou deixar rendendo mensalmente. Todo mês ele já vai me dar um retorno de 192 líquido. Isso no 100% do CDI hoje, tá? E ainda faltam 10.000 que vai sobrar da poupança e ainda faltam 5.000 que está na renda fixa. E eu vou colocar para um objetivo de médio prazo, que é a viagem que meu cliente ele vai querer fazer. E além disso, tem a carteira de investimentos para os objetivos futuros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de 15.000 que ele vai ter
em renda fixa, mais 1.000 que ele tem em ações, mais 4.000 que ele tem em criptoativos. Vai ser o aporte inicial que meu cliente tem na corretora. Além disso, aqui eu totalizo o valor total que meu cliente tem hoje, que é 50 mil reais, certo? Boa. Como é que eu flexibilizo esses 500? Curto prazo, vai ser as viagens que meu cliente vai querer fazer. Eu vou aportar 200 reais por mês durante 12 meses. Ou seja, por ano meu cliente vai ter 2.500 reais para viajar, mais o 13º dele, porque eu coloquei que meu cliente tinha 13º na última reunião. Então, meu cliente vai ter esse valor mais o 13º, vai ter mais ou menos 7.500 reais para viajar todo ano, certo? E, além disso, eu ainda tenho mais 300 reais que eu vou dedicar para a qualidade de vida do meu cliente, qualidade de vida futura. 300 reais eu posso flexibilizar em 150 reais médio prazo, 150 reais longo prazo, mas para ter essa resposta, eu vou precisar montar uma estratégia de tributação para o meu cliente. Como o meu cliente ele ganha 5 mil reais por mês e eu não tenho informações sobre esse contra-cheque, porque isso foi um cliente hipotético que eu criei, eu vou colocar como se fosse um PJ. Se o meu cliente é PJ, ele não tem necessidade, com esse valor de 5 mil por mês, de ter uma estratégia de tributação utilizando uma previdência privada. Então, nesse caso, o meu curto prazo já está feito, 200 reais por mês, durante 12 meses. Eu posso até aumentar esse aporte para 300 reais por mês, já que é um desejo do meu cliente viajar todo ano. Se ele quer viajar todo ano, então eu preciso escutar o meu cliente, ouvir e flexibilizar o aporte de acordo com as necessidades dele. Tá? Depois que o meu cliente aportar esse valor, eu vou pensar no longo prazo do meu cliente, para que ele se aposente sem que ele dependa do INSS. Então eu vou na aba de longo prazo, a idade de aposentadoria do meu cliente. Para isso eu preciso colocar a idade atual. Eu vou colocar a minha idade hoje, tenho 24 anos. Vou colocar aqui para minha aposentadoria, que é o meu longo prazo. Quero me aposentar aos 60. Valor inicial que eu vou ter, 0. Qual é o valor mensal que eu vou aportar na minha previdência? Bom, eu preciso entender a diferença de uma PGBL para uma VGBL. No caso do meu cliente, ele optaria por uma VGBL, 200 reais por mês, com correção de aporte pela inflação e crescimento de aporte de 1% ao ano. Vou me aposentar com R$ 1.213.867,33. Esse é o valor nominal. Vou atualizar aqui o meu gráfico. Vou estender o prazo do meu gráfico, porque o gráfico ele só vai para 30 anos. Vou colocar aqui um prazo maior. Pronto. Então aqui é o meu gráfico atualizado, beleza? Saindo de hoje até os meus 60 anos, beleza? Boa. O meu patrimônio real, que é esse valor descontando a inflação, seria 158 mil. Ou seja, primeiro insight, eu precisaria aportar mais na linha do tempo do que 200 reais para ter um crescimento real, que é um crescimento descontando a inflação.